Olá, boa tarde. O cidadão que descumprir as regras do bilhete único intermunicipal, fraudando de alguma forma o benefício subsidiado pelo Estado, poderá perder o direito a descontos tarifários em seus deslocamentos por até 1 ano. O governo também vai determinar que as empresas de transportes comecem a checar ocasionalmente se a pessoa está usando o cartão de outra, que é proibido por lei a partir da solicitação de um documento oficial com foto no ato de validação da passagem. Outra mudança é que quem quiser obter um bilhete único novo terá que assinar um termo de ciência sobre o uso correto do benefício. E nessa edição você vai ver também, Marinha do Brasil é considerada a referência no treinamento esportivo brasileiro. Esse programa tem integrado atletas de alto rendimento em seu quadro militar desde o ano de 2009. Controladoria Geral da União anuncia novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos federais. Mais 85 mil agentes irão garantir a segurança durante os Jogos Rio 2016. A edição do Metropolitano de hoje começa falando da 36ª Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite, lançada pelo Ministério da Saúde. A meta é imunizar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade contra a paralisia infantil até o dia 31 de agosto. O dia D da campanha acontece neste sábado, dia 15 de agosto. O Zé Gotinha volta a trabalhar neste mês para proteger as crianças contra a poliomielite e outras doenças infantis. E para orientar os pais, foi lançada uma campanha. Cuidar de mim, você vai me proteger, levar para vacinar, você vai me ver crescer. Com a campanha de 2015, o Ministério planeja vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, mantendo o Brasil na condição de país livre da paralisia infantil. Além disso, será uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de meninos e meninas menores de 5 anos. O Ministério da Saúde vai disponibilizar cerca de 16 milhões de doses da vacina contra a polio em mais de 100 mil postos. Durante a campanha, 350 mil profissionais de saúde serão mobilizados para atender mais de 12 milhões de crianças, o equivalente a 95% do público-alvo. O Brasil não registra casos da doença há 26 anos e, em 1994, recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre do vírus da poliomielite. No entanto, 9 países da Ásia e da África apresentaram casos da doença nos últimos 2 anos. Nós temos certeza que nós vamos atingir a meta de vacinar 12 milhões de crianças, que nós vamos contar com um grande apoio dos pais, dos avós, dos responsáveis, e nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar esta oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. Veja agora os principais destaques do dia. O secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, decidiu na última terça-feira prorrogar até 31 de agosto a consulta pública do edital da nova licitação de ônibus na capital paulista, informou a SP Trans. A decisão ocorreu após uma reunião com ONGs e institutos de defesa do consumidor que argumentaram que o prazo de 30 dias que terminou na última segunda-feira não havia sido suficiente para a análise da proposta. A consulta pública é para colher informações e sugestões antes da publicação do edital. As licitações serão realizadas na modalidade concorrência do tipo menor valor da tarifa de remuneração para exploração mediante concessão. A licitação vai reorganizar completamente o serviço de ônibus da cidade pelos próximos 20 anos e trará alterações para os cerca de 10 milhões de passageiros que usam o serviço todos os dias. A SP Trans diz que nos próximos dias haverá reunião entre as organizações e técnicos para receber sugestões para o texto final.
está marcado para 20 de agosto um encontro ampliado do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para discutir a licitação. O Banco do Brasil, o maior banco do país em ativos, anunciou na última quinta-feira que teve lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2015, uma queda de 48,3% em relação aos 5,818 bilhões de reais registrados nos 3 meses anteriores. Frente ao mesmo período do ano passado, o lucro cresceu 6,3%. Entre os bancos brasileiros que já anunciaram seus resultados referentes ao segundo trimestre, Bradesco, Santander e Itaú, o Banco do Brasil foi o único a ver seus ganhos diminuírem na comparação com o primeiro trimestre. O lucro do BB somou 3 bilhões de reais de abril a junho, uma alta de 1,3% sobre um ano antes e de 0,5% frente aos 3 meses anteriores. O Ministério da Educação divulgou a lista com 61,5 mil estudantes pré-selecionados para os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2015. O novo cronograma do programa prevê que os alunos pré-selecionados na chamada única têm de 14 a 23 de agosto para confirmar e concluir a inscrição no sistema do FIES. Os estudantes que ficaram na lista de espera e porventura forem convocados posteriormente têm um prazo de 10 dias para também finalizarem suas inscrições. A lista com o nome dos selecionados para o FIES deveria ter sido divulgada na segunda-feira, mas o MEC foi proibido de apresentar o resultado após o grupo educacional Anima Educação, proprietário do Centro Universitário São Judas, questionar o critério de distribuição das vagas na Justiça. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta o texto principal do projeto que inclui no Código Penal o crime de terrorismo e prevê pena de 12 a 30 anos para quem praticar atos terroristas. Hoje, a legislação brasileira não prevê o crime de terrorismo. Em caso de eventual atentado, os atos praticados seriam enquadrados com base em outros crimes como homicídio doloso e porte de arma de uso restrito, por exemplo. Inicialmente, o projeto aprovado na última quarta, de autoria do Executivo, previa pena de 8 a 12 anos e multa, mas os parlamentares decidiram tornar a punição mais rígida. Os deputados ainda vão analisar destaques ao texto, propostas de mudança, que depois ainda precisará ser votado pelo Senado. No mês de junho foram vendidas 2.588 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo, 20,4% a mais do que em maio, segundo pesquisa do Sindicato de Habitação. Frente a junho do ano passado, quando houve a Copa do Mundo, que acabou derrubando as vendas, a alta chega a 141,4%. Os imóveis de 2 dormitórios representaram 57,6% do total vendidos e registraram valores médios de aproximadamente R$ 356 mil. Quanto à oferta de imóveis, a cidade de São Paulo encerrou o mês de junho com 27.448 unidades disponíveis, uma queda de 2,4% em relação ao mês anterior. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com dirigentes de clubes de futebol da Série A brasileira para discutir o programa de modernização do futebol brasileiro e o refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol, com base na sanção da medida provisória 671, conhecida como a MP do futebol. Acompanhe. Jogadores e presidentes de clubes de futebol agradeceram à presidenta Dilma Rousseff pela sanção no dia 5 de agosto da Lei do Futebol. Com a medida, os clubes podem fazer o refinanciamento das dívidas com o governo federal. Basta fazer a adesão ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profut. Eles vão ter até 20 anos para pagar as dívidas, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. Como contrapartida, os clubes devem cumprir uma série de práticas de gestão e responsabilidade fiscal. Os clubes se comprometeram a reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. Os clubes também devem limitar seus gastos com folha de pagamento de atletas a 80% do lucro. Essas contrapartidas vão dar
para os times no Brasil a oportunidade de se modernizarem do ponto de vista de gestão, mas também a gente entende que ainda há outras conquistas que vão prosseguir a partir da aprovação hoje dessa lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é o ponto de partida para um processo de modernização do futebol e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de garantir mais transparência e a valorização do futebol brasileiro. Que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento. A Controladoria Geral da União anunciou os novos critérios para a fiscalização de municípios que recebem recursos da União. A iniciativa faz parte do Programa de Fiscalização em Entes Federativos, que tem como objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos federais descentralizados para os estados, Distrito Federal e municípios. O programa, que existe desde 2003, sofreu algumas alterações. Agora, ele será realizado por ciclos. A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. A principal novidade dessa reformulação do programa está na implementação da chamada matriz de vulnerabilidade, que pontua os municípios que têm mais fragilidade na efetiva aplicação dos recursos públicos. A escolha dos 45 municípios que vão participar desse primeiro ciclo do programa foi feita de acordo com esse critério. Antes, a escolha era feita exclusivamente por sorteio. Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que considera, por exemplo, as denúncias recebidas pela Controladoria, há quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados dentro do que nós chamamos de setor 1, que inclui as capitais. Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam de janeiro até agora mais de 9 bilhões de reais do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método por sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente. O sorteio ele é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem. E você vai ver a seguir, arenas de 6 estados receberão partidas de futebol no Rio 2016. E uma ótima dica de passeio para o seu fim de semana ser ainda melhor. Nesse momento, o Rio de Janeiro e São Paulo têm a temperatura média de 27 graus. O metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.